Olá e bem-vindos. Olhem, e se a maior parte dos conselhos de autoajuda que andamos a ouvir estiverem simplesmente errados? É isso que vamos explorar hoje, ao mergulhar nas ideias, no mínimo provocadoras, do livro A Arte Subtil de Saber Dizer que se foda, do Mark Manson. Preparem-se porque isto é mesmo uma abordagem que vai contra tudo o que estamos habituados a ouvir. Pois a premissa do livro parte exatamente daqui, desta pergunta. Pensem bem. A nossa cultura está sempre a insistir que temos de ser positivos, o tempo todo. Mas e se for precisamente essa pressão constante que está no fundo a alimentar a nossa ansiedade? O Mark Manson identifica aqui um problema a que ele chama, e o nome é ótimo, o ciclo vicioso infernal. E o que é isto? Bem, é basicamente quando ficamos ansiosos por estarmos ansiosos, ou quando ficamos zangados por sentirmos raiva. No fundo, o que estamos a fazer é a julgar-nos por termos emoções que são perfeitamente humanas e normais, certo? Então, como é que se quebra este ciclo? A resposta, segundo ele, é simples: aceitar que os sentimentos negativos fazem parte da vida. A verdadeira maturidade não passa por tentar eliminar a dor. Não. Passa sim por escolher, com muito cuidado, aquilo com que nos vamos realmente importar. E isto leva-nos direitinhos ao primeiro grande mito que este livro deita por terra. Aquela ideia de que todos nós temos de ser especiais, de ser extraordinários. Mas será que temos mesmo? Ora bem, desde os anos 60 que nos andam a dizer que é preciso cultivar uma alta autoestima. Mas qual é o problema disto? É que pode levar-nos a sentir bem connosco sem nenhuma razão concreta para isso. A alternativa que o livro propõe é outra. É aceitar o nosso lado mais negativo e começar a ver o fracasso não como um ponto final, mas sim como uma ferramenta. Uma ferramenta essencial para o crescimento. E esta citação do autor realça bem o perigo, não é? Uma autoestima que não tem bases sólidas acaba por criar uma ilusão. Vivemos na percepção de que somos fantásticos e isso substitui o esforço que é preciso fazer para sermos realmente fantásticos. Olhem, a palavra mediocridade até nos assusta, mas a verdade é que não devia. Aceitar que na maior parte das coisas somos medianos, isso não é um fracasso. Muito pelo contrário. É o que nos liberta daquela pressão absurda de ter de ser excepcional em tudo. E é essa liberdade que nos permite focar naquilo em que podemos de facto brilhar. Vamos agora a um segundo conceito fundamental, e este pode parecer um bocado estranho à primeira. A ideia de que a felicidade é um problema. Calma, não é bem da forma que está a pensar. É que há muitos livros de autoajuda que nos vendem a felicidade quase como um destino final, não é? Uma espécie de equação mágica que de repente nos vai livrar do sofrimento. Só que a realidade, pelo menos segundo o Manson, é muito diferente. A felicidade não é uma coisa que se encontra, é uma coisa que se constrói, todos os dias. Neste livro, a felicidade é vista de outra forma. É uma atividade. É o processo constante de enfrentar e superar desafios. E o que é que isto significa? Significa que a dor e a insatisfação não são as inimigas da felicidade. Na verdade, são elas que a põem a mexer, são os seus catalisadores. A vida, vamos ser sinceros, está cheia de problemas. Não dá para escapar. Por isso, o segredo não é tentar ter uma vida sem problemas. Isso é impossível. O segredo é escolher os problemas que valem a pena ter. Ou seja, que lutas é que estamos dispostos a travar? Ok, mas então como é que se escolhem essas lutas? Bem, o livro dá-nos uma espécie de ferramenta prática para nos conhecermos melhor e assim descobrirmos o que é que realmente importa para cada um de nós. E essa ferramenta é a metáfora da cebola da autoconsciência. É uma ideia ótima. Começa-se pela camada de fora, a mais superficial. O que é que eu estou a sentir agora? Raiva. Ok. Depois vamos mais fundo. Mas porquê? Porque o meu colega ficou com os louros pelo meu trabalho. E por fim chegamos ao centro, ao núcleo da cebola. Que valor meu é que está aqui a ser violado? O valor da justiça, do reconhecimento. É precisamente aqui, neste ponto, que a verdadeira mudança pode acontecer. Muitas vezes achamos que o processo funciona assim. Primeiro vem a inspiração, depois vem a motivação e só depois é que vem a ação. O problema é que ficamos à espera da tal inspiração e ela muitas vezes simplesmente não aparece. Pois, o livro vira isto completamente ao contrário, com o que chama o princípio do faz alguma coisa. E a ideia é que a própria ação é a faísca inicial, é a ação que gera resultados, e são esses resultados que depois nos inspiram. E essa inspiração, por sua vez, gera mais motivação. É um ciclo virtuoso, ou seja, não se fica à espera da motivação. Cria-se a motivação, agindo. Esta citação resume na perfeição o poder da responsabilidade. Reparem bem, mesmo que a culpa do que aconteceu não seja nossa,
Nós somos sempre responsáveis pela forma como reagimos. E quando assumimos essa responsabilidade, deixamos de ser vítimas e passamos a ser os protagonistas da nossa própria história. A mudança é total. E para terminar, vamos focar-nos em 2 dos conceitos que são, talvez, os mais libertadores de todo o livro. Por um lado, o poder de dizer não, e por outro, a importância de aceitar que não somos eternos. Nós temos a tendência de ver o não como uma coisa negativa, mas na verdade é uma ferramenta de libertação. Pensem nisto. Para nos comprometermos a sério com alguma coisa, seja uma pessoa, um valor ou um projeto, temos de dizer não a todas as outras alternativas. E essa rejeição, quando é consciente, não nos limita. Pelo contrário, dá-nos foco e cria significado. E isto leva-nos ao último tema, a morte. Eu sei, pode parecer um bocado pesado, mas a verdade é que confrontar a nossa própria mortalidade é, paradoxalmente, aquilo que dá mais sentido à vida. É lembrarmos de que o nosso tempo aqui é limitado, que nos ajuda a pôr tudo em perspectiva, a clarificar prioridades e, no fundo, a viver de uma forma muito mais autêntica. E assim, esta análise deixa-nos com uma pergunta final, que é se calhar a mais importante de todas. A questão não é como é que evito o sofrimento. A verdadeira questão é que sofrimento é que eu escolho que tenha significado para mim. Ou seja, que problemas é que vale a pena ter para se construir a vida que se quer? A resposta a isto, a resposta a isto define tudo.